galerinha do quarto ano, tudo bem? Na aula de história de hoje, nós vamos continuar o módulo 7, que tem o título As Mãos e os Pés do Senhor do Engenho. Então, na aula passada, eu falei para vocês que esse título, As Mãos e os Pés do Senhor do Engenho, quer dizer que os escravos que movimentavam a economia do Brasil no passado eram graças aos escravos que os cultivos de cana-de-açúcar, café e também o cuidado com todos os colonos, com todas as pessoas que viviam aqui no Brasil, eram feitos. Então, os cuidados e os trabalhos eram executados pelos escravos, que sofriam muito, eram muito maltratados. Então, pessoal, hoje nós vamos continuar fazendo a atividade 2. Na verdade, nós vamos fazer o 2 da atividade 1. O exercício 2 da atividade 1, que está lá na página 118. Então, o 2 da atividade 1 da página 118 está assim, né? Tem um textinho que fala do Jean-Baptiste Debré. O Jean-Baptiste Debré era um artista que veio para o Brasil para fazer retratos sobre a característica do território brasileiro, geral, em relação às pessoas que habitavam e também em relação às características naturais. Então ele fazia retratos e também escrevia sobre o que ele estava observando. Então vamos lá, pessoal. No 2 fala assim: Jean-Baptiste Debré foi um artista francês que trabalhou no Brasil entre os anos de 1816 e 1831. Durante esse período, inspirado no que viu e vivenciou na cidade do Rio de Janeiro, o artista produziu diversas gravuras que retrataram sua visão sobre o dia a dia na colônia. Ao voltar para a Europa, Debré publicou textos e imagens sobre a colônia numa obra chamada Viagem Pitoresca à História do Brasil. Seu objetivo era representar, por meio do desenho, a sociedade brasileira. Ele desejava que seus leitores conhecessem um território que, segundo sua crença, tinha todas as condições para evoluir e se igualar à Europa. Então vamos lá para 3, na página 119. Na 3, na ADA 3, temos assim: o que Debré pretendia com a sua obra Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil. Então ele pretendia fazer um relato das condições naturais e também, através de pinturas e imagens, falar um pouco sobre as condições das pessoas que aqui viviam. Então ele retratava as pessoas que viviam aqui no Brasil. O Jean-Baptiste Debré foi um pintor muito importante para o período. E na época não existiam fotografias, filmagens. Era tudo retratado através dos desenhos. Letra B fala assim: como os negros são retratados nas imagens analisadas por você? Então, pessoal, segundo as imagens que estão aqui na apostila que o Debré fazia, os negros eles eram retratados como pessoas que serviam os colonos, as pessoas que viviam aqui no Brasil, os brancos de descendência europeia que viviam aqui no Brasil. Os negros eles eram retratados como pessoas que não sofriam tanto, mas na verdade eles sofriam demais. Então nós vamos colocar assim: eles eram retratados de uma forma com quem servia sempre os colonos, né, que eram as pessoas que viviam aqui. Na letra C, que tipos de trabalho feitos pelos escravos foram retratados? Então nas imagens do Debré mostra que os escravos eles eram retratados como pessoas que trabalhavam nos engenhos de cana-de-açúcar, trabalhavam também servindo as pessoas que aqui viviam. Tem retratos também que mostram os escravos sendo amarrados e espancados por se recusarem ou tentarem fugir das senzalas ou se recusarem a trabalhar. Tem imagens que mostram também a situação muito crítica dos escravos sofrendo, né, com punições. Então tem imagens, principalmente ali na página 116, que mostra as condições dos escravos que eram péssimas. Na 4,
Assinale a alternativa que melhor define como Debré representava o Brasil para os leitores de suas obras. Então, pessoal, o Debré, ele representava o Brasil por meio de imagens e textos extremamente negativos por causa da escravidão. Então, a letra B que é a correta. Então, mostra que os escravos sofriam demais, e eram tratados como animais mesmo. Então, o Debré, ele enfatizava, ele dava muita atenção para as imagens onde ele fazia essas imagens onde o sofrimento dos escravos era presente em todos os setores, né? Tanto os escravos que trabalhavam nas casas, quanto os escravos que trabalhavam na agricultura. Todos sofriam muito, eram tratados como animais ferozes, algo terrível, onde os escravos acabaram sofrendo demais. Bom, pessoal, atividade 2 era um trabalho em grupo, mas como estamos em distanciamento social, né? Então nós não vamos fazer essa atividade 2 ali da página 119 mesmo. Então, galerinha, é isso, por hoje é só. Na próxima aula nós vamos fazer o em casa e encerramos a apostila. Então, na próxima aula nós vamos encerrar a apostila fazendo o em casa da página 120. Tudo bem? Então, fofinhos, se cuidem e bons estudos. A gente se vê na próxima quarta-feira. Um grande abraço.